Boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Aqui quem fala é o pastor Arnaldo Vasconcelos. Eu quero trazer para vocês uma mensagem do trono de Deus, algo que Deus colocou em meu coração. Esta semana, terça para quarta-feira, eu estava, após fazer minhas orações habituais na madrugada e ir para minha cama deitar, por volta de umas 3:30 da manhã mais ou menos, eu tive um sonho. E esse sonho me soou como um aviso. Eu sonhei que eu estava numa cidade grande, ao mesmo tempo que parecia Brasília, como se fosse uma outra cidade, e havia uma grande estrada com vários carros seguindo um único caminho. Não tinha carro voltando, eles só seguiam um caminho, subindo em direção a uma outra cidade. E era um caminho claro, havia luz nesse caminho. Mas eram muitos carros que havia um engarrafamento. Então o trânsito estava lento, o trânsito estava pesado. E eu do alto da montanha observando esse movimento, de repente aparece uma pessoa num carrão bonito, uma pessoa bem apessoada, bem arrumada, bem alinhado. E ele começa a falar para um monte de jovens que ele conhecia um atalho que poderia fazer com que chegasse mais rápido ao destino deles. E vários jovens, eu via vários jovens de várias igrejas, pessoas conhecidas, pessoas que eu não conheço, seguia esse homem por esse atalho. E eu fiquei curioso por esse caminho que eles iam seguir e fui atrás para observar. Ao chegar nesse caminho, era um caminho, uma estrada de chão, de terra batida, como se estivesse indo para a roça, para uma fazenda. E aí passava por vales, por montanhas. E ao fim dessa estrada, havia um grande galpão. E uma porta grande feita de ferro, de um material como se fosse aquelas boleias de caminhão que transporta gado. E essa porta de ferro se levantava e todos os jovens entravam. E quando eles entravam, fechava essa porta. Eles não conseguiam mais sair. E quando eu observava lá dentro, existia também vários gado, boi, vaca, e saía lágrima do olho deles, como se tivesse numa tristeza profunda. É como se fosse o gado que fosse para o matadouro. E aquele homem saía para buscar mais pessoas e eu ficava lá escondido. E aí quando ele saiu, eu ia lá tentar resgatar alguns jovens, alguns queriam vir, outros não, aqueles que queriam vir eu conseguia tirar, eu conseguia resgatar alguns e levava de volta para o caminho, para a estrada onde estavam seguindo. Mas aí aquela pessoa estava carregando mais pessoas e eu chegava lá e cada vez que eu chegava, mais a porta ela não queria abrir. As pessoas não conseguiam sair, só abria a porta para entrar, mas para sair não saía ninguém. E eu acordei preocupado com esse sonho, repreendi esse sonho, orei. E me veio a seguinte palavra. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, fala o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E orei. Amados, é necessário entender que Jesus Cristo é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a vida. Jesus é a própria vida. Jesus, ao morrer naquela cruz por mim e por você, por fazer esse grande sacrifício, ele selou com o sangue dele a nossa salvação e disse que ele era o único caminho, a verdade e a vida. Não existe meio termo, não existe meia palavra, não existe meia verdade. A verdade é uma só, é Jesus Cristo. E eu quero hoje clamar a igreja, chamar a igreja, conclamar, pedir para que a igreja ore pelos seus jovens. Quero pedir aos pais que orem pelos seus filhos.
É necessário proteger os nossos jovens. E esta noite não foi diferente. Orei e deitei, e novamente eu sonhei. Só que dessa vez eu estava num grande prédio, com muitos apartamentos, muitas portas, e se aproximava uma grande tempestade, um vendaval terrível. E eu tinha que bater de porta em porta e avisar as pessoas. Fecha as portas, fecha as janelas, está vindo uma grande tempestade. E muitas pessoas abriam a porta e me ouviam e se trancavam, se protegiam. E outros não queriam ouvir, simplesmente deixavam as portas escancaradas. Alguns apartamentos nem porta e janela tinha. E eu fiquei preocupado novamente. E quando eu orei, acordei que eu fui orar, me veio essa palavra. No João 9, versículo... João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Agora vocês observem que os dois sonhos são quase que idênticos. Jovens em perigo. E o mais interessante, no primeiro sonho, tinha o gado como se fosse para o matador. E nesse aqui agora está dizendo que se abrir a porta, achará pastagem. Essa pastagem que aqui fala é fôlego de vida, é refrigério para a alma, é renovação, é alimento espiritual que só o Senhor Jesus pode dar. É preocupante hoje o mundo em que estamos vivendo. Jovens estão se perdendo nas drogas, na prostituição, no vício da bebida, do cigarro. Os locais que os jovens tinham que estar protegidos hoje não oferecem mais proteção, que são os próprios lares, as escolas e muitas vezes até a própria igreja. E eu quero dizer hoje, para você, meu amado e minha amada, você que está escutando, você que está entendendo essa mensagem, comece a clamar pelo jovem da tua casa, pelo teu filho, pelo teu neto. Comece a clamar pelo jovem da tua igreja, para que o jovem da sua igreja não venha se desviar, para que ele possa ser liberto de uma vez por todas. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Amém? Então que hoje nós possamos ser verdadeiramente igreja e buscar a proteção dos nossos jovens, ainda que isso venha custar as nossas vidas. O mundo hoje está perdido. Desse mundo não podemos esperar nada, a não ser cada dia piorar, porque hoje está tão difícil, porque hoje existe uma coisa chamada tecnologia, aonde tudo que é colocado na rede, no WhatsApp, no Facebook, em questão de segundos, as pessoas já estão vendo, já estão assistindo. E se você for analisar, for ver direitinho, existe muita bobagem que é colocada na rede. E nós não sabemos o que o nosso jovem está vendo ou assistindo ali no computador. É necessário então, amado, que nós sejamos igreja, nós sejamos protetores dos nossos jovens, dos nossos filhos e dos nossos netos. Que você possa entender essa mensagem que eu estou passando, porque é algo que Deus colocou em meu coração. E se nós conseguirmos, nós vamos vencer essa luta. Se nós nos unirmos, nós vamos vencer essa luta. E nenhum jovem será perdido. Agora, quanto aos pastores, aos falsos profetas, aqueles que estão fazendo os falsos ensinamentos, um aviso será dado. O sangue dos jovens que estão se perdendo pela falsa doutrina será cobrado de vocês. Então tenham cuidado. Que vocês possam cuidar cada dia mais dos seus jovens, ensinando o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Não tem meio termo. Não tem meia verdade, nem meia solução. O único caminho é Jesus Cristo. Então que os jovens possam, através da gente, de nós, homens e mulheres de Deus, encontrar o caminho da verdade de volta.
e que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma noite abençoada e amanhã um domingo de paz e de descanso. Amém? Deus abençoe, meus amados.